Filósofo Olavo de Carvalho, o homem que o Brasil ainda não terminou de discutir. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Na Fé com Ironia. É sempre uma alegria encontrar vocês por aqui, porque convenhamos, num país onde todo mundo acha que entende de política depois de 5 minutos nas redes sociais e 3 manchetes mal lidas, ainda existem pessoas dispostas a parar alguns minutos para pensar. Isso já é quase um milagre moderno. Hoje nós vamos falar de um personagem que continua provocando debates, mesmo depois de sua morte. Há quem o considere um dos maiores intelectuais brasileiros contemporâneos. Há quem veja como um polemista que dividia opiniões. E há também quem jamais tenha lido uma única página de seus livros, mas possua opiniões prontas sobre ele. Estamos falando de Olavo de Carvalho. Existe um hábito curioso entre nós. Gostamos de transformar pessoas em santos ou demônios. Parece que desapareceu a capacidade de analisar uma ideia sem primeiro decidir se amamos ou odiamos quem a escreveu. É curioso observar como isso funciona. Imagine uma praça qualquer. Um senhor sentado no banco, alimentando os pombos, enquanto 2 rapazes discutem política, com a convicção de quem acabou de descobrir o segredo do universo. Um cita um vídeo de poucos segundos, o outro responde com um meme. Nenhum dos dois leu um livro inteiro sobre o assunto, mas ambos têm absoluta certeza de que representam a inteligência nacional. Nelson Rodrigues dizia que os idiotas perderiam a modéstia. Parece que ele conhecia muito bem o Brasil. Olavo costumava insistir numa ideia simples e, ao mesmo tempo, profundamente desconfortável. Antes de querer transformar o mundo, uma pessoa deveria aprender a compreender a realidade. Pode parecer banal, mas basta olhar em volta. Vivemos uma época em que muita gente prefere vencer discussões a descobrir a verdade. Chesterton observava que o problema não era o homem deixar de acreditar em Deus. O problema era passar a acreditar em qualquer coisa. Talvez nunca essa frase tenha parecido tão atual. Todos os dias surgem especialistas instantâneos em economia, medicina, história, religião, geopolítica, filosofia e até astronomia. O diploma é substituído pela autoconfiança. O estudo é trocado pela indignação. E o algoritmo distribui certificados invisíveis para quem fala mais alto. É um espetáculo curioso. Roger Scruton lembrava que uma civilização depende de instituições construídas lentamente durante gerações. Não se destrói uma casa antiga apenas porque a pintura desbotou. Mas nossa época parece fascinada pela demolição. Destruir virou entretenimento. Construir exige paciência. Burke advertia que uma sociedade existe como uma parceria entre os vivos, os mortos e aqueles que ainda nascerão. Quando esquecemos isso, começamos a agir como herdeiros irresponsáveis que vendem a casa da família para comprar fogos de artifício. A explosão dura alguns segundos. O prejuízo atravessa décadas. Olavo insistia muito na importância da tradição intelectual do Ocidente. Isso não significava rejeitar toda novidade. Significava reconhecer que ninguém começa a pensar do zero. Toda grande ideia conversa com outras ideias. Aristóteles dialoga com Platão. Tomás de Aquino dialoga com Aristóteles. Shakespeare conversa com toda a natureza humana.
Machado de Assis ri das nossas verdades como se tivesse criado uma máquina do tempo e visitado as redes sociais. Mudam os séculos, o orgulho continua idêntico. Na Bíblia, encontramos algo semelhante. O livro de Eclesiastes afirma que não há nada de novo debaixo do sol. A tecnologia muda. O coração humano continua fabricando as mesmas ilusões. Mudam os aplicativos, a inveja permanece. Mudam os celulares, a soberba continua usando roupas elegantes. Mudam os governos, a tentação pelo poder continua exatamente igual. O profeta Jeremias escreveu que o coração é enganoso. Talvez esse seja um dos diagnósticos mais precisos da história humana, porque nós gostamos de acreditar que sempre estamos do lado certo. Raramente perguntamos se estamos errados. Olavo insistia numa disciplina pouco popular: estudar antes de concluir. Parece simples, mas exige humildade. E humildade nunca esteve em promoção. É curioso notar que muitos dos debates envolvendo sua obra ocorreram sem que seus livros fossem efetivamente lidos. Isso não significa que toda crítica fosse injusta, muito menos significa que toda concordância estivesse correta. Significa apenas que um debate sério exige conhecimento do objeto discutido. Essa deveria ser uma regra elementar em qualquer democracia. Os jornais brasileiros publicaram ao longo dos anos inúmeras reportagens analisando sua influência sobre setores conservadores, especialmente durante o período em que o debate político brasileiro se tornou cada vez mais polarizado. Independentemente da posição adotada por cada veículo, um fato se tornou difícil de negar. Olavo influenciou milhares de leitores. Concordar ou discordar faz parte do jogo democrático. Ignorar essa influência seria fechar os olhos para um fenômeno cultural relevante. C.S. Lewis dizia que a educação sem valores apenas torna o homem um demônio mais eficiente. Talvez por isso, tantas discussões modernas produzam pessoas extremamente instruídas e, ao mesmo tempo, incapazes de conversar civilizadamente. A inteligência técnica cresceu, a sabedoria nem sempre acompanhou. Existe uma diferença enorme entre informação e formação. Informação cabe num telefone. Formação leva décadas. Olavo defendia justamente esse longo caminho da leitura disciplinada. Hoje, porém, a velocidade virou critério de verdade. Quem responde primeiro parece mais inteligente. Quem grita mais alto parece mais convincente. Quem viraliza parece mais sábio. Mas a verdade nunca dependeu de curtidas. Cristo não perguntou quantas pessoas aplaudiam seus discípulos. Perguntou quem eles diziam que ele era. Essa diferença muda tudo, porque a verdade não é eleita por votação. Ela continua verdadeira mesmo quando ninguém gosta dela. Naturalmente, isso não transforma qualquer opinião em verdade absoluta. Também por isso, a tradição filosófica sempre valorizou o debate racional. Aristóteles procurava argumentos, Sócrates fazia perguntas, Agostinho examinava a consciência, Tomás conciliava razão e fé. Nenhum deles acreditava que um insulto substituía um raciocínio. Infelizmente, parte do debate público moderno funciona em exatamente assim. As pessoas discutem pessoas. Poucos discutem ideias. É mais fácil destruir reputações do que responder argumentos. Mais divertido também.
A internet descobriu que indignação gera audiência. A audiência gera dinheiro. Logo, fabricar escândalos tornou-se um excelente negócio. No entanto, toda sociedade que transforma espetáculo em critério de verdade acaba perdendo a capacidade de distinguir o essencial do acessório. Dostoiévski escreveu que a beleza salvará o mundo. Talvez hoje fosse necessário acrescentar outra frase. A honestidade intelectual também ajudaria bastante, porque ninguém aprende cercado apenas por quem concorda consigo. É preciso ouvir, comparar, ler, refletir e, sobretudo, admitir a possibilidade do próprio erro. Esse talvez tenha sido um dos maiores desafios apresentados por Olavo aos seus leitores, abandonar a preguiça intelectual. Mesmo seus críticos reconhecem que incentivou milhares de pessoas a procurar livros de filosofia, história e literatura que antes passavam desapercebidos. Por isso só, já merece reflexão. Vivemos num tempo em que o entretenimento ocupa quase todas as horas livres. Ler tornou-se um ato quase revolucionário. Pensar profundamente tornou-se um esporte radical. Silenciar por alguns minutos parece uma afronta ao algoritmo. Mas é justamente no silêncio que surgem as perguntas importantes. Quem sou? O que acredito? Por quê? Essas perguntas não envelhecem. São as mesmas que atravessaram Abraão, Jó, Paulo, Agostinho, Pascal e tantos outros. A diferença é que eles não tinham notificações interrompendo a meditação a cada poucos segundos. Talvez por isso conseguissem pensar durante horas. Nós mal conseguimos terminar um parágrafo. No final das contas, talvez o maior legado de qualquer filósofo não seja convencer todos. Se fosse esse o objetivo, Sócrates teria fracassado. Cristo também. O verdadeiro legado consiste em obrigar uma sociedade a pensar, mesmo quando isso incomoda, mesmo quando provoca reações intensas, mesmo quando gera controvérsias. Porque ideias importantes nunca passam despercebidas, e ideias realmente perigosas não são aquelas que fazem perguntas difíceis, são aquelas que proíbem perguntas. Quando uma cultura deixa de questionar, começa lentamente a adoecer. Quando deixa de estudar, passa a repetir slogans. Quando abandona a busca pela verdade, transforma a propaganda em sabedoria. A propaganda sempre cobra um preço. Chegamos ao final desta reflexão. Independentemente da sua opinião sobre Olavo de Carvalho, talvez a pergunta mais importante não seja se você concorda com ele. Talvez a pergunta seja outra. Você já leu suas obras com atenção suficiente para formar um julgamento próprio? Ou está apenas repetindo a opinião de alguém? Essa pergunta vale para qualquer autor, vale para qualquer ideologia, vale para qualquer época, porque uma sociedade livre depende menos de unanimidade e muito mais da coragem de pensar. Muito obrigado por assistir até aqui. Se esta reflexão fez você pensar, deixe sua opinião nos comentários. Concordando ou discordando, o importante é apresentar argumentos e manter o respeito. Não se esqueça de deixar seu gostei, compartilhar este vídeo com quem aprecia filosofia, história e cultura e inscreva-se no canal Na Fé com Ironia para acompanhar nossas próximas reflexões. E lembre-se, numa época em que tanta gente prefere decorar frases prontas, talvez abrir um bom livro continue sendo um ato mais revolucionário de todos. Até a próxima! Na Fé com Ironia.